Se você sofre com mau hálito e precisa resolver isso hoje por causa de uma reunião de emergência, pode ser um encontro, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, seja lá o que for. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar um protocolo que funciona de verdade. Mas atenção, é um protocolo de emergência. Se você não assistiu o vídeo até o final e fizer coisa errada, isso pode piorar muito o seu mau hálito depois. Mas para resolver agora, para essa situação, ele funciona super bem. Então me acompanha. Olá, eu sou o Dr. Beto Mendes, dentista e idealizador do método Sorriso Imbatível. E nesse vídeo você vai aprender 3 coisas. Um protocolo de emergência para o mau hálito, o que não fazer e como resolver de verdade sem ficar refém de spray e receitinhas. O mau hálito persistente, ele não tem nada a ver com falta de dicas, ele tem tudo a ver com o desequilíbrio do seu ambiente bucal. E o que tem que ficar claro aqui é que essa emergência que você vai aprender agora, ela é igual ao desodorante. Ela ajuda no cheiro, mas ela não substitui o banho. Então, muita atenção, essa informação pode ser usada como emergência, mas pé no freio. Se você usar indiscriminadamente, vai piorar muito o seu mau hálito depois. Agora aqui, para você entender, o que esse protocolo realmente faz? Ele ajuda a reduzir o mau cheiro muito rápido. Vamos entender como? Esse protocolo atua em 3 frentes. Ele expõe as bactérias que causam mau hálito, eles reduzem o número de bactérias que causam mau hálito, oxida os compostos sulfurados voláteis. Mas o que é isso? Compostos sulfurados voláteis são os gases produzidos pelas bactérias que causam mau hálito e são responsáveis pelo mau cheiro. E quando você oxida esses compostos, eles ficam menos voláteis. E quanto menos voláteis eles ficam, menos mau cheiro aparece. Antes de te explicar o protocolo, eu quero que você anota o arsenal que você vai ter que ter para executar esse protocolo. Você vai precisar de fio dental, um irrigador oral, uma escova de dente macia, uma pasta de dente com zinco, raspador de língua, água oxigenada 10 volumes 3%, um spray bucal específico, chiclete com xilitol e uma garrafinha de água. Esse protocolo de emergência terá 2 momentos bem específicos. O primeiro momento é o momento que eu chamo de reset de emergência e o segundo momento é o momento de apoio. Agora, pega papel e caneta para anotar o protocolo. Vamos lá. O reset de emergência. O primeiro passo é fazer uma higienização bem caprichada. Para isso, você vai começar com o fio dental. O fio dental aqui tem um objetivo específico, é encontrar colônias de bactérias proteolíticas, que são aquelas bactérias responsáveis por causar o mau hálito. Todo mundo sabe que o fio dental alcança onde a escova de dente não alcança, e nas regiões que são chamadas de interdentais, que é a região que fica entre os dentes, se formam muitas colônias de bactérias que estão protegidas por um escudo biológico que se chama biofilme. Em cada dente que você passar o fio dental, você vai observar uma coisa: se saiu cheiro ruim ou não daquele lugar. Se você encontrar em algum local um cheiro forte, significa que ali tem uma colônia grande de bactérias proteolíticas, mas essas bactérias estão protegidas pelo biofilme. Esse biofilme é uma camada tão forte que normalmente flúor, antibiótico e até células de defesa do nosso corpo não conseguem penetrar. E a função do fio dental nessa hora é extremamente estratégica, é quebrar o biofilme. E é exatamente por isso que nós precisamos usar o fio dental. Quando você esfrega o fio dental de cima a baixo nessa região, você consegue romper esse escudo protetor e você expõe as bactérias causadoras do mau hálito. Na prática, o que você vai fazer? Depois de cada passada, você vai cheirar o fio dental. Aonde tiver mau cheiro, você vai caprichar. Vai abraçar uma superfície de um dente e esfrega de cima até embaixo umas 3, 4 vezes. Abraça o outro dente
e esfrega de cima e embaixo também de 3 a 4 vezes. Essa ação é suficiente para romper o biofilme. E o mais importante, a escova de dente nunca conseguiria fazer o que esse fio dental vai fazer. Beto, e nos outros dentes, eu tenho que fazer esse movimento de esfregaço? Esse movimento é o movimento ideal para você limpar o seu dente, mas eu quero que você dê uma atenção muito especial naquele grupo de dente onde tem mau cheiro. O fio dental não é só para tirar o alimento. A função estratégica dele, principal, é quebrar o biofilme. Número 2, irrigador oral. Essa ferramenta ela é muito subestimada e até pouco conhecida por muitas pessoas, mas aqui mora um grande poder. Da mesma forma que a escova de dente não alcança onde o fio dental alcança, o fio dental não alcança aonde o irrigador oral alcança. Se você ainda não sabe usar um irrigador oral da forma correta, eu vou deixar aqui em cima um card para você ir lá, depois que você terminar esse vídeo, e aprender como que você vai usar do jeito certo o seu irrigador oral. Existem estudos, que eu vou deixar aqui, que mostram que a passada uma única vez de um irrigador oral pode diminuir muito os compostos voláteis sulfurados. Em outras palavras, depois que você usa o irrigador, o cheiro diminui imediatamente. Número 3, escova macia com uma pasta de dente com zinco. No final desse vídeo, eu vou deixar uma indicação da pasta de dente que eu acho ideal para esse tipo de protocolo. Mas a função do zinco aqui é atingir em cheio as bactérias que causam mau hálito, que agora, nesse momento, depois do fio dental e do irrigador oral, estão totalmente expostas. E é aí que uma pasta de dente com zinco vai brilhar, porque o zinco vai eliminar essas bactérias expostas. Depois que você focou nos dentes, agora é a hora da parte mais importante desse protocolo, a língua. Número 4, raspador de língua. Agora entra o momento onde você vai raspar a língua. A língua é como um grande tapete de saburra que você vai ter na sua boca. E é nesse tapete que você encontra a maior quantidade de compostos sulfurados dentro da sua boca. Por isso, é muito importante atacar a língua de forma mecânica com o raspador. E atenção, não coloque força. A saburra não sai com força. Ela sai com repetição de raspagem dia após dia. Mas nesse passo, é importante você saber usar um raspador do jeito certo. E o jeito certo é: divida a língua em 3 seções. A parte direita, a parte do meio e a parte esquerda. Raspe a língua do fundo até a ponta de 5 a 10 vezes do lado direito. Depois repita isso na parte do meio, de 5 a 10 vezes no lado do meio e de 5 a 10 vezes na parte esquerda. Entre cada raspada, enxague o raspador e a língua. Repete esse ciclo sem colocar força. Se você coloca força no raspador, ele pode causar microtraumas nessa língua. E se você cria microtraumas, você vai dar alimento para as bactérias proteolíticas que já estão morando ali. E é exatamente quando elas se alimentam de proteínas do sangue que elas fermentam e formam os gases fedorentos do mau hálito. E o resultado disso é que o mau hálito volta muito pior depois. Então, sempre raspe com suavidade. Número 5. Fazer um bochecho com a água oxigenada. Mas agora, muita atenção para a regra. A água oxigenada, também conhecida como peróxido de hidrogênio, é uma substância tóxica para o seu organismo. Por isso que o fabricante usa o termo uso externo na rotulagem regulatória desse produto. Mas, na prática odontológica, peróxido diluído é usado em situações pontuais, como essa que eu estou te passando agora. Mas atenção, para fazer esse bochecho, você precisa de critério. E eu vou te explicar exatamente quais são esses critérios. Independente da marca, você sempre vai buscar uma água oxigenada de 10 volumes com 3%. O rótulo diz 30 mg por ml. Um atalho fácil para você entender quanto por cento existe dessa solução nesse frasco, basta você pegar a quantidade de miligrama por ml e divide por 10. Aqui você tem 30 mg por ml.
Se você dividir isso por 10, você vai ter 3%. Então, sempre usa uma água oxigenada, 10 volumes, 3%. O próximo ponto crítico é nunca engolir. Água oxigenada pode ser bastante tóxico para você, então nunca engolir. O próximo ponto crítico é não usar se tiver feridas na sua boca. Aftas, cirurgias, enfim, qualquer ferida, não use esse protocolo. A água oxigenada agride muito a sua boca. E o último critério é não faça isso virar uma rotina. Água oxigenada bagunça tanto a sua mucosa quanto a microbiota da sua boca. O que mata as bactérias de verdade é o oxigênio, porque essas bactérias do mau hálito, elas são sensíveis ao oxigênio. O problema é que existem bactérias boas que também são sensíveis ao oxigênio. Isso significa que se você usar isso todos os dias, você vai piorar o seu mau hálito. Portanto, use apenas como emergência. Beto, eu ainda não entendi como que a água oxigenada ajuda no mau hálito. Vamos lá. A grande maioria do mau hálito oral vem da saburra lingual e de bactérias anaeróbias, que são bactérias sensíveis ao oxigênio. A água oxigenada vai liberar oxigênio na sua boca. E esse oxigênio liberado faz 3 coisas. 1. Ele oxida os compostos sulfurados voláteis. Em outras palavras, esse oxigênio faz uma reação com esses gases e deixa eles menos voláteis. Menos vapor mal cheiroso, melhora o mau hálito. 2. O oxigênio desorganiza temporariamente o ambiente das bactérias anaeróbias, e entre elas estão as bactérias do mau hálito. E 3. A efervescência que acontece na liberação desse oxigênio ajuda a soltar detritos superficiais da saburra lingual. Em outras palavras, o raspador tira o grosso e a água oxigenada faz a limpeza química da região. Mas atenção, esse protocolo não elimina a causa, ele apenas apaga o incêndio. Tá, eu entendi que isso apaga o incêndio, mas na prática, quanto tempo isso reduz o mau cheiro? Em geral, o hálito fica controlado de 2 a 6 horas, mas é lógico que isso depende de cada pessoa, porque a saburra ainda continua ali, o biofilme se recompõe rapidamente e se você tem gatilhos externos à boca, como refluxo, gotejamento pós-nasal, cásios nas amígdalas, aí às vezes o tempo é até menor. E como que eu vou fazer esse bochecho na prática? A receita é bem simples. Você vai usar 1 colher de sopa de água oxigenada, que corresponde a 10 ml, para 3 colheres de sopa de água filtrada, que corresponde a 30 ml. Você vai fazer uma solução de 40 ml. Uma solução de 40 ml, você consegue fazer 2 bochechos, mas aqui você tem que olhar no relógio. Você pode ficar com essa água oxigenada diluída na boca por, no máximo, 30 segundos. Então, o processo é o seguinte. Por 20 segundos, contados no relógio, você vai fazer o bochecho, levando essa solução pelos dentes, pela língua, pela bochecha, por 20 segundos. Cuspa essa solução. Agora, coloque o restante da solução na boca e por 10 segundos faça um gargarejo. Marque 10 segundos e cuspa. Pronto, você finalizou. Em resumo, a fase reset de emergência vai ter uso do fio dental, uso do irrigador oral, a escovação com uma pasta de dente com zinco, uso do raspador de língua, o bochecho por 30 segundos com peróxido de hidrogênio diluído em água, o gargarejo de 10 segundos com a mesma solução de peróxido de hidrogênio e a finalização com um enxágue rápido de água para não deixar a água oxigenada cozinhando a sua mucosa.
A fase de apoio, ela começa imediatamente após a fase do reset. E lembra que na fase de apoio nós temos 3 itens: um spray específico, um chiclete com xilitol e uma garrafinha de água. O spray específico você já vai usar agora, imediatamente após o bochecho. E o spray que eu indico para os meus pacientes é da marca Glister. Na sua composição, esse spray tem mentol, mais saborizantes que trazem uma sensação imediata de frescor e melhora a percepção do hálito. Na outra ponta, temos álcool, que ajuda a solubilizar os ingredientes, além de dar aquela explosão sensorial. Mas Beto, álcool não resseca a boca? Sim, resseca. E uma boca seca é convite para o mau hálito. E é exatamente por esse motivo que esse protocolo é um protocolo de emergência. Você não pode usar todos os dias esse spray. Esse spray tem uma finalidade única: deixar o seu hálito com um gosto forte de menta. E a sensação é real. O seu hálito melhora muito, mas temporariamente. E tem outro ponto que agrava o uso contínuo desse spray. Tanto o mentol quanto o álcool irrita a mucosa da sua boca. E principalmente se você é respirador bucal, tem crises de ansiedade, fala muito e ainda por cima consome bebidas que pioram o seu hálito, aí isso é um grande problema. Falando em bebida, eu vou deixar aqui um card para você conhecer as 10 bebidas que mais pioram o seu hálito quando você tem problema de halitose. Quando esse vídeo acabar, dá uma olhada lá também. É muito importante que durante o protocolo você não consuma nenhuma dessas 10 bebidas. Sendo muito claro, esse spray ele é apenas um perfume temporário para o seu hálito. Esse spray, como eu gosto de falar, é um extintor de incêndio. Mas para contornar essa situação, entra o chiclete com xilitol, o famoso Trident. Quando você masca chiclete, você estimula a produção de saliva. E a saliva é um excelente mecanismo de limpeza natural que temos na boca. Por isso, o chiclete entra como uma carta na manga aqui. A regra de ouro para você usar nessa fase de apoio é o spray logo após o bochecho, na fase do reset. Depois, pequenos goles de água durante o seu encontro e um pouco antes. E chiclete o tempo inteiro. Antes do encontro principal, o spray novamente. Mas atenção, o spray não deve ser usado em grande quantidade. No máximo, 2 a 3 borrifadas. Esse spray que eu indico aqui, ele tem um alto teor de álcool e mentol. Por isso que ele dá uma sensação refrescante imediata. Mas não se engane, o álcool resseca mais a sua boca e boca ressecada vai fazer o mau hálito ficar muito pior depois. Em outras palavras, um spray tipo Glister resolve bem uma emergência social, mas ele nunca deve ser usado como protocolo diário de combate ao mau hálito. Em resumo, esse tipo de spray não trata a causa, ele vai ajudar numa emergência social. A parte perigosa não é usar 1 ou 2 vezes numa emergência. O perigo acontece quando você tenta transformar isso em rotina. Porque se você usar tanto a solução de água oxigenada como o spray Glister todos os dias, você pode irritar e ressecar sua mucosa e bagunçar toda a microbiota da sua boca. Aí você cai naquele ciclo de melhorar um dia, mas piorar 2. Esse protocolo ele deve ser usado em situações de emergência, mas existe um número seguro para você não se prejudicar. No máximo, use 2 vezes no dia esse protocolo, com intervalos de 10 a 12 horas entre um protocolo e outro. Mas o mais importante vem agora. Nunca use por mais de 3 dias consecutivos. E quando você usar 3 dias, aguarde 10 dias para voltar a usar esse protocolo novamente. Se você não seguir essa regra, o seu mau hálito pode piorar muito. Agora, o que resolve o mau hálito mesmo é você aprender a identificar quais são os gatilhos que estão levando esse desequilíbrio para sua boca e tratar cada um desses gatilhos do jeito certo. Mas além disso, você também deve aprender a criar uma rotina de reequilíbrio bucal enquanto trata cada um desses gatilhos. E é exatamente isso que eu ensino dentro do método Sorriso Imbatível. Um passo a passo estruturado onde eu vou te guiar e te dizer quais produtos você deve usar, por quanto tempo e quais ferramentas na sequência certa
têm que ser usadas. E para você que quer o protocolo de emergência, mas não sabe onde tem um blister, eu vou deixar um link aqui para você adquirir esse produto. E eu vou deixar também, abaixo do link do blister, o link da pasta de dente com zinco, que eu te falei mais cedo nesse vídeo. Agora, escuta isso aqui que eu vou falar para você com muita atenção. Tudo que você quer conquistar na sua vida, você precisa pagar o preço. E eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de 3 coisas que é base para qualquer tipo de conquista. E essas 3 coisas são tempo, foco e disciplina. Dentro do Sorriso Imbatível, você tem a metodologia que vai te falar o que fazer e como fazer detalhadamente. Mas tempo, foco e disciplina não está dentro do Sorriso Imbatível. Está dentro de você. O link do Sorriso Imbatível vai ser o terceiro link que vai estar abaixo do link da pasta com zinco na descrição desse vídeo. A partir de agora, você tem tudo que você precisa para resolver de vez o seu mau hálito. A partir de agora, resolver esse problema está nas suas mãos.